Olá, hoje nós vamos estar falando aqui sobre o livro Os Axiomas de Zurique, do autor Max Günther. Essa leitura, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, foi solicitado pelo professor Cristóvão, da disciplina de Matemática Financeira, pelo MBA de Gestão Empresarial da Fundação Getúlio Vargas, que eu estou fazendo aqui em Cuiabá. O objetivo do trabalho, além da gente ler o livro, é fazer um vídeo com o conteúdo do livro, para a gente poder aparecer. Eu já apareci em alguns vídeos, vocês já me viram algumas vezes, eu acho, e estou colocando esse vídeo no meu blog e estou pensando realmente fazer mais vídeos sobre deste modo, mostrando alguns livros, algumas coisas que eu estou lendo. Mas isso é plano para o futuro, ok? Vamos lá. O livro Os Axiomas de Zurique trata-se da estratégia de investimento, onde a gente podemos entender a palavra axioma como regras, onde ele apresenta alguns métodos, orientações ou mesmo ideias para investimento, focando na parte dos riscos do investimento, mas o principal é aumentar os lucros e ficar rico, que é realmente o objetivo. A palavra Zurique, que o autor colocou no nome do livro, Os Axiomas de Zurique, é referência à Suíça, país natal dos banqueiros que estabeleceram essas regras. O livro se divide em 12 axiomas principais e 16 axiomas secundários, que vamos falar cada um deles agora, ok? O primeiro axioma, o primeiro grande axioma, na verdade, axioma do risco. A preocupação não é a doença, mas o sinal da saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando bastante. Essa é a frase que sempre coloca embaixo dos axiomas. E nesse exemplo, nesse axioma, é relatado um exemplo de duas jovens. A Mary, que é mais louca, vamos dizer assim, e a Silva, que é a mais sóbria, mais normal, vamos pensar assim, que possuíam diferentes visões sobre investimento. A Silvia buscava um investimento que lhe trouxesse segurança, e algum rendimento. Por isso que a gente está chamando ela de sóbria. E a Mary aceitava correr alguns riscos, para que seu capital crescesse significativamente. A Silvia investiu seu dinheiro onde tivesse uma remuneração financeira segura, como na poupança. E a Mary investiu em ações. No começo, a Mary até perdeu parte do seu investimento, enquanto a Silvia mantinha seu capital intacto, até com algum pequeno rendimento. Com o passar dos anos, o autor vai contando essa história, mostra que a Silvia não ficou rica, e corre o risco de não ter dinheiro para ter uma velhice confortável. Já a Mary, com suas ações, acabou enriquecendo. Correu alguns riscos, mas valeu a pena. Além de que já correu o risco, não traz a sensação de estar vivendo no tédio. Então ele cita esse axioma no começo, eu achei ele bem radical. Eu confesso para vocês aqui que eu fiquei assim, nossa, o livro vai ser todo nesse nível, mas não, melhorou depois. Eu acho que o primeiro axioma foi bem para chocar mesmo e para mostrar pra gente que a gente tem que correr um certo risco. E ele fala bem assim, que se o risco é baixo, é porque o retorno é igualmente baixo. Eu entendo que esse axioma tem que ser analisado bem, com calma, com serenidade, vale uma segunda ou terceira leitura. Mas assim, temos que entender que quando a gente está investindo, a gente está arriscando. E eu concordo com ele, se o risco é baixo, o retorno tende a ser baixo. Ele cita depois o primeiro axioma menor. Só aposte o que valer a pena. A visão dele que ele quer passar aqui é que não adianta querer apostar valores pequenos com a esperança de ficar rico. É claro que você não deve apostar tudo ao ponto de ficar falido, mas sim a níveis que vale a pena. Então ele quer mostrar o quê? Que tem que ter um certo grau de investimento mesmo, de correr um risco de aplicar esse dinheiro para ele ter um retorno. Não adianta você aplicar alguns reais apenas e achar que vai ficar rico. Não, isso não vai acontecer. O segundo axioma menor diz o seguinte, resista à tentação das diversificações. Diversificar os investimentos significa reduzir os riscos e com eles a chance de ficar rico. Como é citado, põe os seus ovos no mesmo cesto e tome conta do cesto. Então o que quer dizer se você dividir muito o dinheiro, você começa a ter várias preocupações e você começa também a correr menos risco, é claro, que você está dividindo, só que a possibilidade de você ficar rico também diminui, porque um neutraliza o outro. Ele cita três problemas da diversificação. Vai contra o primeiro axioma,
pois dividirmos nosso dinheiro com a diversificação, podemos fazer que não vale a pena. Diversificando, você cria situações onde existem ganhos e perdas, deixando você no mesmo lugar. Com a diversificação, você vira um artista de circo, mantendo muitas bolas no ar. Você tem que ficar fazendo um malabarismo constante. O segundo grande axioma, a ganância. Realize sempre lucro cedo demais. Nesse axioma, ele faz um comparativo com jogadores de cassino, que deixam que a ganância o conduza não sabendo a hora de parar. Esse axioma diz que a ganância faz com que você sempre queira mais e não se satisfaça com o que já ganhou. É preciso saber a hora de sair do jogo. Uma coisa que ele fala, que eu acho que é bem legal, é que você tem que irá com certeza se arrepender por sair cedo demais algumas vezes. Isso vai doer muito, mas é melhor sair cedo demais do que tarde demais e perder o dinheiro. A definição que ele usa para cedo demais é realizar o lucro antes que esse período tenha atingido o pico. Com isso você irá querer espremer até o último centavo do lucro de uma ação, por exemplo. A frase que me marcou aqui é: você poderia ter escalado muito mais, mas não fique se lamentando por não estar no topo, né? Mas andou um bom pedaço e o seu lucro foi bom e você está no bolso. É isso que importa. O terceiro axioma menor é: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar. Quando chegar lá, caia fora. É aconselhável que antes de se entrar no negócio, defina quanto se quer ganhar. O quanto é um bom lucro. E quando atingiu, sai fora dele. E a não ser que você tenha uma boa justificativa para se acreditar que deve esperar mais um pouco. Com isso, temos que, antes de iniciar a corrida, estabelecer onde que é a linha de chegada. O terceiro grande axioma é o da esperança. Quando o barco começa a afundar, não reze, abandone. Esse axioma fala de como escapar quando o negócio vai mal. E isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Cerca de metade dos seus investimentos vão dar errado, por isso é preciso saber perder. Estipula a margem de perdas entre 10, 15 ou até 20% do preço mais alto da sua ação, quando ele estiver em seu poder. Se começar a perder, não tenha dúvida, abandone o barco. Outra coisa que ele fala é para não criar falsas esperanças que as coisas vão melhorar. Você pode perder mais ainda esperando isso acontecer. Então pare e parta para um novo investimento. Uma frase marcante para mim aqui foi: aceite pequenas perdas para se proteger das grandes. Ele fala em 3 obstáculos de você conseguir fazer isso, ok? O primeiro é o medo de se arrepender. Aquela visão: ah, meu Deus, será que quando voltar a ação subir eu não vou poder ganhar? Não, esquece, está em esperança. Esquece. O segundo obstáculo é você abrir mão da parte do investimento. Você abrir mão dos seus 10, 15 ou até 20% que você investiu. Isso é difícil, gente. Tem que ter maturidade, tem que entender que você não está jogando, você está investindo. E o terceiro obstáculo é falar: eu errei. Eu admiti que você errou na sua análise. O quarto axioma menor é: aceite as perdas pequenas com um sorriso, como fatos da vida. Conte incorrer em várias enquanto espera um grande ganho. Claro que aceitar uma perda sorrindo, gente, não existe, é demais. Eu acho que foi demais. Mas uma operação que não deu certo, se você fez ela, gente, fazer o quê? Caia fora e parta para outra. Tente encarar as pequenas perdas como o custo de fazer essa especulação. E não se deixe ficar congelado e ver o barco afundar e perder tudo. Então, como a gente disse no axioma anterior, chega lá 10, 15, 20%, cai fora. Não tem esperança que vai voltar. Realize a perca, aceite e pronto. O quarto grande axioma é das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfie de quem afirmar que conhece uma nesga que seja do futuro. Então assim, dá atenção a previsões sobre o futuro e falso profeta? Não dá, gente. Ninguém consegue prever o futuro. Nem mesmo os famosos economistas conseguem prever o que vai acontecer. Então, faça projeto de curto espaço de tempo, se baseando em tendência do mercado. E aí sim obter alguns ganhos sem dar atenção a previsões de profetas, prevendo que ano que vem, daqui a alguns anos. Não, gente, não vai funcionar. Temos que reagir ao que realmente ocorre. Essa é a visão do autor, entende? Que você vai ter que prever. Se alguém está prevendo o futuro, gente, tem muita variável que pode mudar e você não pode acreditar nessa previsão. Então você tem que ir reagindo ao que está acontecendo.
O quinto grande axioma é dos padrões. Até começar o parecer ontem, o caos é perigoso. O mundo do dinheiro é um mundo desordenado, sem nenhum padrão de comportamento. Um absoluto caos. E quem achar que achou uma ordem está enganado. E isso se torna perigoso. Não existe fórmula para isso. Ele chama esse de o axioma imperial. A gente achar que a gente está vendo um padrão e que tudo vai dar certo, que você está conseguindo prever o futuro e vai estar tudo bem. Não vai, gente. Não vai. O quinto axioma menor é cuidado com a armadilha do historiador. A história às vezes se repete, mas não de forma confiável, a ponto de você apostar sendo imprudente, né, o seu dinheiro. É preciso cuidar para não cair na armadilha. Não podemos usar o passado para prever o futuro. Não é porque a ação estava em tal curva, vamos imaginar assim, que agora ela vai se repetir isso. Não podemos acreditar. E o sexto axioma menor é cuidado com a ilusão do grafista. A ilusão do grafista é uma extensão da armadilha do historiador que a gente acabou de falar. Ele pressupõe que certos aspectos se repitam logo e acontece uma alta. Isso é uma coisa da curva, entende? Isso aqui vai só olhar a história, o cara está olhando um gráfico. O sétimo axioma menor é cuidado com a ilusão da correlação e a ilusão da casualidade. Então a gente deve tomar cuidado com esses aspectos que a nossa mente cria, criando correlações e ilusão de casualidade onde não existe. Um exemplo que cita bem isso no livro é entre duas ações de seu comportamento. Quando uma sobe, a outra desce. Quando a outra desce, uma sobe. Gente, não é que sempre acontece que isso vai sempre acontecer. A gente não pode se apegar a isso e dizer, não, porque isso sempre ocorreu, isso vai estar acontecendo sempre. Não, isso é uma ilusão. O oitavo axioma menor é cuidado com a falácia do jogador. É uma ilusão onde as pessoas acham que estão no seu dia de sorte, ou elas estão quentes, que tudo vai dar certo. Ele cita exemplo de cassino, ilustrando como essa ilusão faz com que a pessoa perca dinheiro. O jogador aposta demais e acaba abusando da própria sorte, entende? Um exemplo que a atividade é a pessoa testando a sorte com pouco dinheiro. Então ela vai lá numa máquina com uma moeda e vai testar se a sorte dela daquele dia tá boa. Gente, não faz sentido isso. E que uma pessoa pensando que está num dia de sorte, ela faz com que ela ache que ela está invencível. Então ela vai indo, vai desgastando, ela vai levando a sorte demais, ela vai esticando a sorte, até que ela perde tudo. O sexto grande axioma é o da mobilidade. Aqui ele fala para a gente evitar lançar raízes, porque elas tolhem os seus movimentos, né? Então assim, quanto mais você procurar aquela sensação que está cercado pelo antigo, pelo conhecido, pelo confortável, menor está o seu sucesso como especulador. Isso é bem a gente está na nossa zona de conforto. A gente está, não, estou confortável, está tranquilo aqui, eu posso ficar, vai estar tudo certo. Ele explica esse axioma com os dois próximos axiomas menores, ok? O nono axioma menor é, numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos, como lealdade ou saudade. É ilustrado o exemplo de um casal que deixa de vender sua casa por uma boa quantia por causa das suas raízes, de gostar mesmo da casa. E por fim, viver que não valeu a pena, que se perdeu tudo. O seu objetivo é ganhar dinheiro. E o erro é deixar se prender demais por coisas materiais, ou as minhas próprias ações, pela casa, por tudo, por onde seu capital está investido, sob a pena de perder muito dinheiro. O décimo axioma menor é jamais existe em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer na sua frente. Tendo lançado essa raízes, então, a sua eficiência como especulador diminui, porque não se deve apegar a essas coisas, pois se apega às coisas prejudica a sua mobilidade, de você avaliar corretamente. Não insista apenas em um único negócio, por exemplo, nas ações da empresa X, da empresa Y. Não fique amarrado a ela. Se surgiu um novo negócio, esqueça, sai, vai em busca de um melhor resultado. Não se pode ficar com o dinheiro parado esperando alguma situação, como uma ação subir. Se ela não está subindo, se você apostou e não deu certo, sai, gente, busca uma coisa melhor. Agora, o sétimo grande axioma é o da intuição. Só se pode confiar num palpite se ele for explicado. Como especulador, é provável que você tenha palpite. É normal, gente, ter esse palpite. Com uma certa frequência, inclusive. E você pode usá-lo. Você não tem que ignorar ele, você tem que usar. Mas temos que aprender a usar ele, ok? Um palpite errado pode ser muito perigoso. Por isso é importante testar esse palpite. Você se perguntar, eu tenho conhecimento para ter esse palpite? Eu sei sobre isso, eu estou estudando. Então assim, você está
testando esse palpite seu. O 11º axioma menor é: jamais confunda palpite com esperança. É possível que alguma coisa que você quer muito, você acaba achando que é um palpite, entende? É necessário manter o pé no chão, tranquilidade, para não confundir esperança com palpite, porque isso pode te prejudicar bastante. Tá? O 8º grande axioma é da religião ou do ocultismo. A frase que ele usa é: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo inclua o fazer você rico. Então assim, temos que pensar realmente nisso, então tomar cuidado. Claro, a gente fala um pouco religião, ocultismo, as pessoas podem interpretar errado, mas assim, a gente não pode se apoiar na religião, no sobrenatural, para assim, você achar que isso vai te trazer retorno, entende? A grande chance disso não dá certo, ok? O 12º axioma menor é: se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Será que não foi um golpe de sorte da pessoa, entende? Todos nós podemos acertar algumas vezes, mas acertamos sempre. E você está no exemplo aqui no livro de algumas pessoas que se julgam gurus, que na verdade não sei, ele fala assim, não passa de conversa. É preciso coerência para acreditar nesses falsos adivinhos. O 13º axioma menor é: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça seu lugar. Você não precisa acabar com sua superstição, mas você pode utilizar com outros fins. Em jogos que somente a sorte conta. Por exemplo, ele cita no livro um jogo de bicho, ou o cara que ele gosta de apostar baseado nisso. É um exemplo que ele dá, o jogo do bicho. O 9º grande axioma é do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma aposta por otimismo apenas. Então assim, a gente deve tomar muito cuidado com o otimismo, pois ele pode ser perigoso. Quando existe dinheiro envolvido, o que é necessário é confiança, que nasce do uso construtivo do pessimismo. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Em vez disso, vá atrás da confiança. Confiança que não vem de esperar o melhor, e sim de como lidar com o pior. Antes mesmo de entrar no negócio, pense em como sair da errado. Mesmo com algum prejuízo, mas você vai conseguir sair. Então ele cita um exemplo de um casal aqui no livro, que ele comprou um lote e ficou esperando esse lote valorizar tudo e deu tudo errado. E eles não pensaram em como sair do negócio. O 10º grande axioma é do consenso. Fuge da opinião da maioria. Provavelmente ela está errada. Nesse axioma, o autor fala que nem sempre a maioria é que tem razão. E ainda que é mais fácil do que poucos estiverem certos do que muito. Então assim, é muito mais fácil a gente acreditar que pouco. Então assim, não se deixe influenciar, raciocine por você mesmo, questione e examine, não acredite, ou melhor, questione tudo, os velhos conceitos e ditados também. O 14º axioma menor é: jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, que a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém quer. Aqui tem um velho ditado que assim: a melhor hora de comprar é quando todos querem vender, pois o preço é muito inferior e ao contrário também deve ser praticado. Quando todos querem comprar, vende e realiza o lucro. Um exemplo que eu sempre comento com os amigos é assim: cara, se no Jornal Nacional ou no Jornal da Globo falou para você investir na bolsa, provavelmente é bom você sair e realizar seu lucro. Pois temos o efeito manada, né? Que é o seguinte, onde todas as pessoas sem conhecimento estão simplesmente indo com os outros. E aí, se você tem o conhecimento, está na hora de você realizar o seu lucro. Um 11º axioma é o da teimosia. Se não deu certo da primeira vez, esqueça. No mundo das especulações, a persistência pode ser de grande influência negativa. Não fique estagnado em um tipo de negócio ou uma empresa que vai te atrasar e que não vai te dar mais lucro. Não pode ser teimoso. Se não atingir seu objetivo, caia fora e vá para outro negócio. O 15º axioma menor é: jamais tente salvar um mau investimento fazendo o preço médio. A técnica conhecida aqui como preço médio é tentadora, gente. Quando eu vi, eu fiquei, nossa, eu já fiz isso. E realmente é assim que o nosso cérebro funciona. Vou descrever aqui. Se você comprou umas ações de uma empresa por R$100 e ela baixou para R$50, a gente tem a tentação de, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar mais ações pagando 50 e vou ter a mesma quantidade de ações, só que agora eu paguei 100 e depois 50. Então eu tenho R$150 em ações. Eu vou dividir no meio e vou ter R$75 por ações. Vou ter o preço médio. Gente, isso não diminuiu a perda. É triste a gente pensar assim, mas ele criou uma ilusão pra gente que a ação
ficou mais fácil, entende? Eu comprei 100, perdi, caiu por 50, agora eu vou comprar por 50 e vou ter 150 reais. Então eu tenho 75, tenho metade. Não, não tem como fugir do fato que a gente comprou as ações a 100 e elas estão valendo 50. Você até pode comprar mais ações sim, levar 50, por algum motivo. Mas a melhor forma da gente analisar isso é, se eu não tivesse comprado ações dela a 100, eu compraria 50? Vale a pena? Aqui o 12º grande axioma é do planejamento. Planejamento a longo prazo gera perigos e crenças que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério os seus planos a longo prazo, nem os de quem quer que seja. Esse axioma diz assim que o planejamento a longo prazo é o maior risco a se correr, pois ninguém pode planejar alguma coisa a tão longo prazo, 20, 30, 40 anos. Quem consegue saber o que vai ser do futuro? Como então podemos fazer um planejamento de longo prazo e querer seguir o mesmo sem ajuste? Isso pode gerar uma crença que o futuro está sob controle. Isso não é verdade. Claro que tem que entender aqui que tem uma longa diferença entre planejar e seguir ele sem ajuste, ok? Eu sou contra não fazer planejamento. Eu acho que a gente tem que planejar. Temos que nos preocupar com o futuro. Mas claro que não podemos ficar na nossa zona de conforto. Temos que sempre estar trabalhando esse planejamento e ajustando ele. Porque a economia muda, os investimentos mudam, tudo muda. Então temos que sempre estar atento para isso. O 16º axioma menor é: fuja de investimento a longo prazo. Apostar na manhã é um risco. Apostar daqui a 20, 30 anos é loucura total. É assim que podemos resumir o que o investimento de longo prazo consiste. Eu concordo com isso, mas temos que ficar preocupados com o futuro. Temos então que ir aplicando dinheiro e vendo se nós estamos aplicando no lugar certo. Ou como ele diz no livro, especulando. Com isso você também perde mobilidade, porque você põe todo o seu dinheiro num lugar e muitas vezes você não pode tirar durante 20, 30 anos. Então a gente está criando raízes, que está indo contra os axiomas anteriores. A grande preocupação aqui tem que ser deixar de se preocupar com o investimento e com a sua rentabilidade, além de perder a oportunidade de outros investimentos. Bom, gente, esse é o livro então, ok? Os Axiomas de Zurique. Eu gostei do livro, é um livro bom para ver sobre investimento. Temos que levar em conta que é um livro que tem um vocabulário um pouco antigo. A primeira versão dele é de 87. Algumas pessoas estão vendo aqui, nem estavam nascidas ainda, eu era criança em 87, ok? E ele fala da criação desses axiomas e do uso dele durante as décadas de 40, 50, 70 e 80. Então assim, temos que adaptar um pouco isso. Alguns axiomas são mais radicais, principalmente o primeiro, que é sobre o risco, que não vejo a necessidade de ser assim, tão narrado, tão dessa forma pesada, e o último, que é o do planejamento. Por isso, assim, temos que pensar que planejar na minha visão, é definir um norte, traçar um norte, ok? Buscar ao máximo estar preparado para quando acontecer alguma coisa a gente estar ciente disso. Mas você tem que ter um sistema de acompanhamento e tem que ter flexibilidade para abandonar o barco quando for preciso. Mesmo num planejamento de longo prazo, ok? Eu acredito que ter planejamento de longo prazo e pensamento de longo prazo é diferente de não planejar nada e ser negligente. A minha nota de 1 a 5 para esse livro é 4. É um bom livro, gente. Aconselho a todos que pensam em fazer investimento, não importa qual seja ele, dá uma lida. Um livro é curtinho, eu acho que vale a pena ler. Gente, então é isso, tá? Queria passar aqui para vocês. Gostei do livro, eu acho que vale a pena vocês verem. Vou estar postando outros vídeos ainda no ano aqui de 2015, ok? Tenho uma meta que eu vou trabalhar ela e eu quero, acho que no comecinho do ano, já agora aqui em 2015, eu explico para vocês qual vai ser o projeto do blog e para esse ano, ok? Beleza, valeu, obrigado.